Esse texto é um texto conhecido sobre a Torre de Babel. E a gente pega três assuntos bem importantes nesse texto. Quando eles se reúnem lá naquele lugar, não tinha outros povos em outros lugares, e eles se reúnem todos juntos no mesmo lugar, e eles decidem fazer uma cidade, fazer uma torre que pudesse chegar ao céu. Então, quando eles pensam de fazer essa cidade, eles têm assim alguma coisa já organizada na cabeça deles. É claro que Deus tinha dito que era para se espalhar, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa era a palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, essas palavras de Deus, elas vão ficando no esquecimento, como tantas outras palavras de Deus hoje ficam no esquecimento, e se não lembrarmos, fica para trás, perdemos essa palavra. Então, se pensasse em se espalhar pelo mundo inteiro, eles teriam que repartir em famílias, e aí eles teriam que viver em grupos pequenos, em um mundo que é muito complicado, um mundo que é violento. Não se conhecia tudo sobre os animais que poderiam ter na terra. Então eles teriam que formar sentinelas, sempre alguém teria que estar acordado à noite. Mas se montasse uma cidade, então poucas pessoas poderiam ficar montando sentinela. Poderia ser feito uma muralha forte para dar resistência. Então era muito mais tranquila a vida na cidade. A gente tem a tendência de morar em cidade. E a cidade também é uma bênção de Deus. Mas para aquele tempo Deus ele queria que se espalhasse. Ele não queria que ficasse tudo num lugar só. E aí era muito mais fácil fazer a cidade. A cidade onde a pessoa pudesse olhar de longe e visse que é uma cidade bela. E pudesse enxergar aquela torre e pudesse dizer, essa é a minha cidade. A cidade que eu gosto, eu moro lá, é a minha cidade. Então, algo que ia chamar muito a atenção e que as pessoas iam dizer assim, mas que mal há de fazer essa cidade? Talvez mais para frente a gente tenha mais filhos e aí a gente vai colonizar essa terra, mas por enquanto vamos ficar na cidade. A outra coisa que eles falam assim, tornemos célebre o nosso nome. Então é aquele desejo por fama, por sucesso, preencher uma vaidade pessoal, aquilo que agradasse o seu coração. Então façamos uma cidade, uma torre. Unidos nós somos fortes, espalhados nós somos fracos. Então, a mensagem de Deus era mais difícil do que a mensagem daquela liderança para fazer a cidade. Deus dizia, vocês precisam se espalhar. E eles diziam, não gente, unidos nós somos fortes. Que mal há nessa frase? Também, assim, a pessoa pensasse assim, um pouquinho de fama não faz mal para ninguém. Um pouquinho de poder, eu me torno notório. O sucesso vai agradar também o meu gostinho, o meu paladar. Isso vai fazer bem para a minha autoestima. E as pessoas sempre estão procurando alguma coisa que lhe dê autoestima, que lhe dê um preenchimento, uma aceitação e não uma rejeição. Algo que agrade, um confete, faz muito bem. Então, isso sempre aconteceu
Quando você lê o texto lá de Marcos, quando fala lá do Bartimeu, do cego, era no caminho de Jericó. Mas quando a gente vai estudar, não era exatamente aquela Jericó que tinha sido, que caiu os seus muros. Herodes já tinha feito uma nova Jericó, uma linda Jericó, uma outra Jericó, não no mesmo lugar. Para que ele fez tudo isso? Para que as pessoas, quando olhassem para aquela cidade de pedra, lembrassem que foi Herodes que fez. Ele queria que o nome dele ficasse sendo lembrado, que não caísse no esquecimento com a morte. Mas após muitas gerações, cada vez que alguém estava ali, cada vez que alguém falava sobre aquela cidade, lembrava que quem construiu essa cidade foi Herodes. Porque o homem precisa, ele deseja, ele tem necessidade de chamar a atenção, de ser visto, né? Nós temos ali o Davi, e ele cuida na alimentação, né? Para que o corpo dele fique numa forma assim que agrade, né? Então, é uma necessidade de ser visto, de ser bem representado, bem querido, chamar a atenção. Mas nas letrinhas pequenas de um contrato, que as pessoas não leem, também tem uma parte. Para não sermos espalhados por toda a terra. Não é isso que eles disseram? Para não sermos espalhados por toda a terra. Então, nessas letrinhas pequenas, no final de tudo, eles reconhecem que a tentativa é se voltar contra as palavras de Deus. Mesmo que a princípio pudesse dizer assim, é afago. Faz bem, que mal há nisso? Um pouquinho não faz mal. Qual o problema? Mais tarde a gente sai daqui, a gente está forte, a gente tem famílias maiores e a gente está mais estruturado para ir colonizar a terra toda. Mas a frase fica muito certa. Fica muito certa nesse sentido, muito clara. Para não sermos espalhados por toda a terra. Então tinha ali nas letrinhas miudinhas o reconhecimento de que tudo aquilo ali era algo contra Deus. E você percebe que sempre o assunto é Deus, queira ou não. Faz uma torre? O que tem a torre a ver com Deus? Faz uma cidade, o que tem a cidade a ver com Deus? Mas no final a frasezinha é, para não sermos espalhados. Por quê? Eles conheciam a frase que Deus disse, vão, multipliquem, encham a terra. Agora eles dizem, para não sermos espalhados. Então está muito evidente, muito claro, que era uma atitude de rebelião contra Deus. Não havia dúvida. Mas tudo que vinha antes em letras grandes era uma mensagem muito bonita. E no final, Deus aparece, vê as intenções, diz desse jeito não vai dar. E aí Deus dividiu aquela gente em línguas diferentes. E eles não se entendiam e eles tiveram que se espalhar à força. E deu-se o nome àquela torre, Torre de Babel, porque era uma torre de rebelião contra Deus. Quando você vai estudar sobre o assunto, você percebe que Babel e Babilônia é praticamente a mesma coisa. Não há tanta diferença entre Babel e Babilônia. E Babilônia tem esse mesmo significado.
de ser algo que se rebela contra Deus e se coloca no poder. A Bíblia fala também a respeito dos filhos de Belial, que também tem essa mesma palavra, que é o Bel, Babel, Babilônia, Belial, que são filhos rebeldes, filhos teimosos, que não aceitam a autoridade. Essa palavra rebelde, já está ali o Bel. Então está muito ligada uma palavra com a outra. Geralmente a pessoa ela tem uma dificuldade com a autoridade. Ela tem tendência a rejeitar a autoridade, seja a autoridade do pai e da mãe, das autoridades da cidade, das autoridades da escola, a autoridade da igreja e as autoridades da igreja. Então, sempre a pessoa tem uma dificuldade enorme com as autoridades. E lá em Provérbios capítulo 29, verso 15, fala assim que a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. A criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. E você entende que esse entregue a si mesma tem a ver com Babel, filhos de Belial, Babilônia, ao bel prazer, a pessoa ela está por conta, ela faz aquilo que dá na sua cabeça, e ela não aceita a autoridade do outro, a opinião do outro. E você começa a ler as Escrituras, o Novo Testamento, e você começa a ver assim que Jesus não tinha essa postura. Jesus, ele fala assim: meu Pai é maior do que eu. Meu Pai tem toda a autoridade. Meu Pai tem todo o poder. Ele é especial. Eu não vim de moto próprio. Lembra que ele fala assim: eu não vim por mim mesmo. Eu não vim porque eu mandei. Eu não vim porque eu decidi. Eu vim porque o meu Pai mandou. Nós combinamos. Mas assim, quem puxou o assunto e quem me enviou foi o Pai. E eu sou enviado, tanto que Jesus, ele é esse grande apóstolo, porque ele é o grande enviado, o grande missionário do céu, que desce do céu e vem morar no nosso meio. É nesse sentido. Eu confio no meu Pai. Quem tirou Jesus do inferno? A Bíblia diz assim que o Pai tirou Jesus do inferno. O Pai é aquele que cuida, aquele que ama. Jesus é a menina dos olhos do Pai. Ele vigia, ele tem Jesus como o maior cuidado, a pérola de grande valor. É assim. E quando você faz uma aliança com Jesus e Jesus mora no teu coração, o Pai Celestial cuida de você também. Por causa de Jesus, não por tua causa. Por causa de Jesus. Veja, eu já li a respeito de Babel, que a princípio a ideia de Babel era ser uma porta para o céu. Vamos fazer uma torre, vamos chegar ao céu. Só que é chegar ao céu por conta própria. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso do sacrifício de Jesus. Eu não preciso do sangue de Jesus. Sabe, quando Jesus foi crucificado, ele atraiu os eleitos. Quando a palavra é pregada e você não se atrai à palavra, é porque você não está tendo o papel de eleito. Quando você fica distraído, olhando para todos os lados e você não presta atenção na palavra, é sinal de um papel de alguém que não é eleito. Os eleitos se atraem pela palavra da cruz. Às vezes a criança, ela está aqui dormindo, mas chega em casa, tem um joguinho, ela está toda acordada para o joguinho. Aqui ela dorme,
Mas se tem, quando chega em casa, tem um desenho, tem um filme, tem alguma coisa, aí ela fica toda desperta. Porque a nossa natureza terrena, ela não combina com a natureza espiritual. A natureza terrena é contrária à natureza espiritual. Então, aquela intenção, a princípio, era para ser uma porta do céu. Mas sem Jesus, acabou sendo um portal do inferno. Acabou sendo uma desgraça. Acabou recebendo a ira de Deus, as maldições. E aí, em vez de eles se darem bem, eles se deram mal e já acabou. Não teve mais construção, tudo virou um mausoléu, não tinha mais significado, não tinha mais importância. Eu lembro assim, quando alguém me falava a respeito do comunismo há muitos anos atrás, ele citava o livro de Atos, no capítulo 2, verso 44, e ele dizia assim, lá na Bíblia já fala do comunismo, porque os discípulos viviam todos juntos e tinham todos e tudo em comum. Tudo em comum, comunismo. Aí no verso 45, diz que eles vendiam as suas propriedades e socorriam aqueles que mais precisavam. Porque tinha irmãos lá na igreja de Jerusalém que estavam passando muita necessidade, passando fome. Então aqueles que tinham algum bem vendiam parte dos seus bens para poder socorrer aqueles que estavam passando fome. Foi isso que aconteceu no livro de Atos, no capítulo 2. E aí muitos acreditaram assim que o comunismo faria isso. Faria justiça social entre os homens, só que quando o comunismo começa a entrar no país, a gente percebe que aí a criança não pode mais trabalhar. Mas o pretexto, a ideia, na hora de falar que a criança não pode trabalhar porque a criança está sendo abusada. Tem crianças que estão trabalhando e não estão brincando. Mas começa assim, a criança já não pode mais trabalhar. E se um pai ou uma mãe começa a colocar o seu filho para trabalhar, aí vai ter a tutoria lá que vai fiscalizar. Mas, passando o tempo, não pode disciplinar a criança. Não pode usar a vara na criança. Eu lembro que até mesmo por dinheiro do governo federal, a Xuxa veio na televisão dizer, não deve se usar a palmada. A palmada é um símbolo de uma disciplina simples. Não é espancamento. Então, já estava a mensagem direta. Mesmo que por detrás tivesse assim aquela fala, você não pode espancar teu filho. Você não pode usar de violência para com o teu filho. Está certo. Mas que a real intenção não seria essa. Era tirar a autoridade dos pais sobre os seus filhos. E assim, se você olhar historicamente, o comunismo na Rússia, ele tirava famílias, pais dos seus filhos e levavam para a Sibéria. A Sibéria era o campo de concentração, o lugar onde essas pessoas iam morar. E, por coincidência, normalmente eram cristãos esses. Então, se a pessoa era muito ligada ao cristianismo, era ela levada para esses campos, para esses lugares. A Sibéria é um lugar, é um extremo lá na Rússia muito frio, as pessoas passaram muito frio, muito gelo, um lugar muito terrível, mas aquele filho, vamos dizer assim, aquele filho da Sônia,
Aquela filha da Sônia seria levada para uma escola de tempo integral para ficar o dia inteiro na escola, mas a Sônia seria levada para a Sibéria. Então isso já era uma coisa da história. A religião é para enganar os homens. Porque ela pacifica os homens, mas ela não é da parte de Deus. De fato, ela não é uma coisa boa. Porque Deus não existe. E uma sociedade está viciada numa coisa que não existe. A religião é o ópio do povo. A religião é como se fosse uma droga que a pessoa precisa só para acalmar as pessoas. Mas elas precisam aprender a conviver bem sem a religião, sem uma droga, sem maconha, sem cocaína. Então, ópio é como se fosse a maconha. Então, a religião é uma maconha que pacifica as pessoas, mas está fora da realidade. Mas tudo começou de que forma? As pessoas tinham tudo em comum. Vai ser tudo igual, não vai ter injustiça social como nós vivemos na injustiça social. Então, muitas vezes, algumas coisas elas vêm com uma mensagem muito bonita, mas não é bonita. Se você pegar o livro de Isaías 14, e você pegar lá também Ezequiel capítulo 28, fala do rei de Tiro e fala da Babilônia. Quando ele fala juízo sobre Babilônia e sobre o rei de Tiro, ele descreve uma situação parecida com aquilo que é as trevas e aquilo que aconteceu com um querubim, que acabou se tornando o diabo. E esse querubim, a princípio, estava lá no Jardim do Éden. Esse querubim, ele andava onde tinha as joias preciosas, pedras preciosas, e Deus cuidava dele, e Deus dava tudo para ele. O texto diz assim, que ele era perfeito, que ele era formoso, que ele era belo, que Deus dava tudo para ele, mas um dia ele se ensoberbeceu. Um dia ele achou que aquela luz que ele tinha, aquela beleza que ele tinha, aquela formosura que ele tinha, era dele. Não tinha sido dada por Deus. É como se ele dissesse assim, foi o meu braço que adquiriu. Não foi Deus que me deu. Eu que adquiri, eu que sou assim. E aí ele se colocou acima de todos. E ele se corrompeu. Ele se estragou. E ele diz assim, eu sou semelhante ao Altíssimo. Veja, a linguagem sempre é Deus. A princípio você pode até dizer, Deus não existe, a religião é o ópio, mas por outro lado, cita o texto. Atos 2, 44, tinham tudo em comum. Aqui a mesma coisa. Essa luz que eu tenho é minha. Foi eu que adquiri tudo isso. Esse querubim, esse anjo, se achou especial. E uma hora ele disse, eu sou igual ao Altíssimo. Então, o assunto dele também é Deus. Quando ele entra lá no Jardim do Éden para tentar a Eva, o assunto dele é Deus. A primeira coisa que ele fala é Deus. Então, não consegue tirar Deus. Quando vão fazer a torre, vão fazer uma torre tão alta, bela, para a gente poder chegar ao céu. Sempre o assunto é Deus. Por mais que a pessoa diga, eu não acredito em Deus, mas acaba sendo. Você para pensar assim, ó, tem uns símbolos que os jovens usam, desde os anos 60, jovens rebeldes,
Às vezes eles usavam isso aqui. Paz e amor, bicho. Mas é como se fosse um Y. Não é bem um V. É como se fosse um Y. Porque é uma cruz quebrada. Também há o que eles chamam de pé de galinha. Aí tem no meio. Mas continua sendo uma cruz quebrada. É a paz falsa. Mas você não precisa de Deus. O símbolo do nazismo era também uma cruz. Mas uma cruz quebrada as pontas. Toda a suástica, toda ela, você quebra a ponta da cruz, você faz uma suástica. Que era o símbolo do nazismo. Então, por mais que você diga assim, Deus não existe, mas a pessoa usou o símbolo, como no caso da cruz. Não sei se vocês lembram, mas eu acredito, agora eu confundo um pouco com a Olimpíada e a Copa do Mundo no Brasil. Mas um dos desenhos que foi feito no estádio era o pé de galinha. São mensagens subliminares, mas elas estão falando de uma vida que não precisa de Deus. Nós vamos fazer uma torre e vamos chegar ao céu. Nós não precisamos de Jesus. Eu não preciso do sacrifício de Jesus. Eu não preciso do sangue de Jesus. Isso fala Gênesis 11. Eu não preciso de Jesus. Agora, quando você lê Gênesis 12, você vai ver a história de Abraão, que foi falado domingo passado sobre ele, aqui. Abraão é o contrário. Abraão diz, eu preciso de Jesus. Quando ele sacrificava cordeiros, ele estava falando a respeito da fé que ele tinha em Jesus. Talvez a palavra não era Jesus. A palavra era o descendente da mulher. O Messias. O Cordeiro que foi morto para fazer a roupa de Adão e Eva. O Cordeiro que Abel sacrificou e foi aceito. Assim era Abraão. Assim foi Noé, quando saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi fazer um altar, um sacrifício de um cordeiro. Porque demonstrava a sua fé. E ele não se envergonhava de mostrar a sua fé. Abraão também não. Então, cada vez que ele sacrificava um cordeiro, o cordeiro era um animal caro. Para mostrar também que a aliança com Deus era uma aliança cara. Mas que saía sangue nessa aliança. Alguém perdeu a sua vida para eu me dar bem com Deus e ter paz com Deus. Esse alguém foi Jesus. Na Torre de Babel, vamos ficar unidos, e unidos nós somos fortes. Em Gênesis 12, Deus diz, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Ele saiu. Ele saiu do conforto. Ele saiu dos seus e foi estar sozinho com a sua família pequena na presença de Deus e viver na presença de Deus e peregrinar na terra numa família menorzinha. Deixou o conforto, deixou as outras sentinelas. Ele teve que ter mais pessoas. O grupo era menor, então teve que ter mais pessoas para vigiar à noite. É uma diferença. Eles, na Torre de Babel, eles queriam fazer célebre o nome deles. Nós queremos fama e nós queremos sucesso. Se eu me pintar dessa forma, se eu completar esse curso, eu vou ter um nome. Se eu comprar tal carro, eu vou ter um nome.
Deus disse para Abraão, em Gênesis 12, eu vou engrandecer o teu nome. Veja a diferença. Enquanto um busca a sua glória, para o outro Deus diz, eu vou te dar a minha glória para você. Veja a diferença. Enquanto em Gênesis 11, Deus pesa a sua mão com maldições, em Gênesis 12, Deus diz assim, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar as famílias da terra através de você. Porque quando as pessoas tiverem a fé que você tem em Jesus, as pessoas vão ser salvas. Porque a Bíblia diz que Abraão creu em Jesus. E isso foi contado como justiça na vida dele. Então, a Torre de Babel, eles iam chegar ao céu por conta própria. Abraão sacrificava o cordeiro. Abraão tinha um relacionamento com Deus. Tinha amizade com Deus. Deus disse para Abraão, anda na minha presença. Viva comigo. E sabe, Abraão foi chamado amigo de Deus. Porque era relacionamento. Alguns gostam de Deus porque querem ganhar de Deus bênçãos financeiras. Dinheiro, casa, carro, sucesso, passar no vestibular, ter curso bom. Abraão não pensava dessa forma. Ele queria Deus, ele queria amizade com Deus, ele queria relacionamento com Deus, ele queria andar junto com Deus. Ele não estava assim tão interessado nos bens, nas bênçãos que Deus poderia dar, bênçãos materiais. Ele estava interessado na bênção espiritual que Deus estava dando. Era isso que ele queria. E é isso que vai fazer a diferença conosco. Trilhar os caminhos da Torre de Babel ou trilhar o caminho de Abraão. A gente escolhe. A gente decide o que a gente quer nesse sentido. Busque a Deus, Ele vai te dar força para andar na presença dEle. Busque a Deus, Ele vai te dar energia para andar. Ele vai te ensinar. E quando Jesus fizer o apelo, você vai ouvir o apelo e vai querer o apelo. Porque aí o Pai está te ensinando. Certo? Vamos orar?